Olá pessoal, boa noite. Vamos dar início a mais uma live. Vou convidar aqui a doutora Juliane. Boa noite, Karine. Bom te ver aqui de novo. Boa noite, boa noite. Oi, doutora Cristina, que prazer ter a senhora aqui, minha professora. Olá, Ju! Oi, tudo bem? Boa Boa noite. noite, tudo bem? Tudo ótimo. Que honra. Ai, que alegria minha de ter aqui. Gente, para quem não sabe, a Ju, além de ser uma médica maravilhosa, um expoente na ritmologia do Rio, é minha amiga. Então, assim, Bom, essa live é mais especial ainda, né, Ju? Não vai ter nada de é, doutor aqui, é não, Juju, entendeu? exatamente. E tô muito feliz de estar te recebendo aqui, da gente poder conversar juntas sobre esse tema que nós duas amamos muito, né? É, não, estou muito feliz pelo convite. A gente já está ensaiando, né? Esse encontro já tem um tempo. Um tempo É, para casar as agendas, né? Pois e é. tá E vou muito então, legal. bom, para mim, Juju, maravilhosa, já conheço há anos, foi Uhum, meu primeiro emprego na São José. Ju estava lá na emergência, né? Já passamos porque juntava o meu pé frio verdade. com o pé frio Nossa, dela. essa Então, história. assim, já passamos por muitas coisas e nos encontramos, reencontramos depois na Ritmia. Então, vou pedir, Ju, para você se apresentar para o pessoal, Uhum, conta um pouquinho sobre você, sua formação, com que você trabalha, para depois a gente entrar no tema da ressincronização cardíaca. tá ótimo. Então, boa noite, de novo, mais uma vez, assim, obrigada pelo convite. Eu fiz cardio no INC, né? Eu sou do Espírito Santo, vim para fazer cardio no INC, acabei fazendo arritmia aqui, fiz mestrado também no INC, ou seja, minha vida inteira lá no INC, e graças a Deus hoje eu tenho o privilégio de formar pessoas como você, que eu levo para a vida toda. Hoje eu faço arritmia lá no INC também, sou coordenadora da arritmia lá da São José e do Quali Ipanema, e trabalho com o Minati, que é também fora, que a gente faz vários procedimentos juntos, e no INC também, que foi quem me introduziu toda nessa parte de estimulação cardíaca, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer dentro da arritmia. Nosso malvado favorito, Nosso né? O malvado Minati. favorito. Tá falando. Minati cirurgião cardíaco é o grande nome de extração de marca-passos no Rio de Janeiro, né? Extração cirúrgica. E maravilhoso também, essa equipe é incrível. Eu sinto muita saudade de vocês. As A gente quartas-feiras que vocês também. ficavam lá no NC. Nossa, eu lembro assim, a gente já saiu, eu estudante de cardiologia, residente de cardiologia, a gente saiu junto uma vez 11 horas da noite numa quarta-feira, Foi. lembra? Foram 10 procedimentos aquele dia. Saímos 11 da noite, eu não aguentava mais aquele capote de chumbo, porque o mais pesado é o do residente, né? Que É, o tem arritmologista tem o o caro, que é dele. aquele mais levinho, né? Tem o dele. Exato. Aí o Minati, não, vamos comer. Pagou o jantar pra Pagou gente. jantar, pelo menos pagou jantar. Pagou jantar pra Não é? gente. Vocês Foi. estão merecendo, vamos. É, E assim, a gente se divertiu muito, né, cara? Muito perrengue, foi. mas a gente se divertia muito. Nossa, eu sinto muita saudade. O clima é O muito clima é bom, muito né, bom. cara? O clima é muito bom e assim, Nossa. o INC, ele é um hospital federal, né, para quem não conhece, é o Instituto Nacional de Cardiologia, de Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro, Instituto Federal, que tem uma capacidade de produção assim muito grande. A gente faz, né, você viu aquele dia 8, 10 procedimentos de estimulação cardíaca por quarta-feira. A gente faz ressincronizador, faz marca-passo, faz extração. Então é um hospital o clima é muito bom, produz muito e é um lugar que eu tenho muito, muito prazer em dizer que foi onde me formou. Ah, e tecnicamente vocês são excelentes, assim, né? São uma equipe de referência no Rio de Janeiro. Eu tenho É, muito orgulho de ter podido aprender com vocês também. Então, sabe que parte do meu coração está aí no Rio com vocês.
Nós também. Vamos começar Vamos lá. então, finalmente, ao tema, né? Esse tema aí que reúne nós da arritmia com a galera da insuficiência cardíaca também, né? Que é uma terapia inovadora na insuficiência cardíaca. Então, vou te convidar, Ju, para você contar pra gente o que que é, na verdade, a terapia de ressincronização cardíaca, né? Por que que é diferente de um marca-passo convencional? Para depois a gente falar um pouquinho sobre as indicações. Então, o que que é um ressincronizador cardíaco? Toda vez que a gente pensa em ressincronizar, então a palavra ressincronizar vem do devolver o sincronismo, ou seja, devolver a capacidade do coração de contrair de maneira regular, como o coração normal. Então, a terapia de ressincronização, ela visa manter ou transformar esse coração que uma vez perde essa capacidade de bater os dois lados do coração, ou seja, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito de maneira sincrônica, a gente tenta devolver o mais próximo possível de um coração normal, de maneira artificial. Então, o marca-passo convencional, ele faz com que o coração tenha a contração dele, mas o eletrodo ele fica somente no ventrículo direito e no átrio direito. Quando a gente fala em terapia de ressincronização convencional, a gente está falando de um marca-passo que tem a capacidade de estimular tanto o ventrículo direito quanto o ventrículo esquerdo, além do átrio. Tá? Então, são 3 eletrodos. Um fica no ventrículo direito, um no átrio direito e um, na sua grande maioria hoje, quando a gente fala em ressincronizador cardíaco endocárdico, a gente utiliza o seio coronário para poder colocar um eletrodo para poder estimular de forma epicárdica o ventrículo esquerdo. Tá? Perfeito. Então, basicamente é uma terapia, assim, para a gente ressincronizar alguma coisa, algo tem que estar desincrônico, né? Então, assim, Exatamente. o nosso coração ele tem 4 cavidades, as que bombeiam o sangue, tanto para a circulação pulmonar e do outro lado para a circulação sistêmica, são os ventrículos. E no coração normal e saudável, eles estão batendo de maneira sincrônica. Isso. Mas por alguns vários motivos, você pode acontecer de um bater um pouquinho antes do outro e isso prejudica a função do coração. E aí, nesse caso, em que vale a pena a gente artificialmente estimular com velocidades diferentes, um lado ou outro, para que a gente consiga voltar a ter essa harmonia, né? Exato. Mas não é sempre que está indicado, tanto pelo fato de nem sempre o paciente ter, na verdade, essa perda de sincronia, Uhum. ou por um paciente não ter o benefício. Então, vamos falar um pouquinho. Quem são os pacientes que se beneficiam da terapia de ressincronização cardíaca? Vamos falar ali primeiro da indicação 1A. Quem que é aquele que a gente não tem dúvida de que vai ter benefício da ressincronização? Como a gente precisa ter esse dissincronismo, né? É isso que você falou. Então, a gente tem algumas classificações de pacientes que são 1A. O paciente 1A é aquele paciente que ele tem um ritmo sinusal, ele tem uma evidência de dissincronismo grande, que essa evidência é dada através do QRS, da medida do QRS no eletro. Então, com um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, ou seja, a gente está vendo que tem um atraso na condução do ventrículo esquerdo, com QRS maior ou igual a 150, em pacientes com classe funcional de 2 a 4, tá? Ritmo sinusal. Com melhores respondedores, a gente considerando as mulheres sem doença renal crônica, sem outras comorbidades associadas. Esse é o indicação classe 1A. Esse que a gente não tem dúvida alguma de que fração de ejeção no ecocardiograma menor do que 35%. Tá? Menor ou igual a 35%. Esse paciente a gente não tem dúvida alguma de que a gente vai ressincronizar. Perfeito. E o que além disso, né, o que entra como classificação A é quando o tamanho desse QRS, né, é acima de Isso. 150 milissegundos. É quando a Maior ou gente igual a tem 150. a maior evidência, né? E o Isso. que eu acho interessante da gente trazer, assim, é que por muito tempo as pessoas tentaram. A gente fala muito da questão do dissincronismo e a gente sabe que ele existe, e é por isso que a ressincronização é benéfica. Mas evidenciar o dissincronismo por exames como o ecocardiograma não é suficiente Não. para indicar a terapia de ressincronização.
né? Então, tentaram fazer estudos para ver assim, será que, por exemplo, um paciente com QRS mais curto, mas que tem um sincronismo interventricular, intraventricular evidenciado pelo ecocardiograma, será que ele tem benefício da gente ressincronizar? E não, na verdade, o dispositivo foi até maléfico nesse grupo, né? Então, assim, às vezes a gente vê muita gente ainda tentando reforçar o benefício do ressincronizador, dizendo, não, a gente fez um eco e tem sincronismo e tudo, mas na verdade, nesse caso, a gente quer ver o QRS. Exato. Mas qual que é a largura do QRS, né? É um BRE clássico? Esse BRE, qual que é o tamanho do BRE? É acima de 150 milissegundos, né? E é claro que quando não é, cai um pouco a força de indicação, mas não quer dizer que a gente não indica. Vai cair para uma classe 2 acima de 130, né, Juju? Entre 130 e 150. Exatamente. Mas a gente não deixa de indicar. O paciente que mais vai ter benefício, assim, pelo menos em tese, né, que é o que mais está bem indicado, é o acima de 150 milissegundos. E você puxou essa questão do porquê que a mulher é respondedora, né? Vou falar um pouquinho, porque eu acho que é uma coisa interessante. Por que será que as mulheres respondem melhor, né? E existe tanto uma questão de que normalmente são mais brevilíneas em relação aos homens, então a própria posição do eletrodo é facilitada, né, por conta disso. E normalmente tem cavidades ventriculares menores, então a área de ressincronização é menor. Então, por isso que a terapia pode ser mais efetiva. Alguma coisa aí temos a nosso favor. Pelo menos na parte cardiológica a gente tem alguma coisa, assim, bastante coisa a favor, né? As isquemias vêm depois, a gente responde melhor. Exatamente. A natureza tá dando um gás aí pra gente, né? Mas exatamente. Maravilha. Perfeito. Bom, só pontuando uma coisa, Sarinha. O que acontece? Essa questão que você falou, por que do QRS e tudo mais, a gente tem que lembrar que o ressincronizador, apesar dele tentar fazer o máximo possível de sincronismo, ele é um eletrodo, como eu falei anteriormente, mesmo que ele seja endocárdico, ele abraça o ventrículo esquerdo de maneira epicárdica e ele também despolariza o ventrículo esquerdo célula a célula. Então, assim, a gente não vai conseguir, algumas vezes, encurtar tanto esse QRS. Então, quando a gente pensa em atraso, um paciente com um QRS de 130 até 130, o que eu vou estar corrigindo? Quando eu coloco um eletrodo no ventrículo esquerdo, porque ele já não tem um atraso muito grande e provavelmente esse atraso muito grande não é pelo crescimento do ventrículo esquerdo, né? Um crescimento tão grande assim. Então, eu não consigo ter uma correção tão importante desse QRS tão curto. Então, a gente não tem esse benefício nessa condução célula a célula. Estou puxando esse gancho já porque a gente vai falar mais lá para frente. Sim, perfeito. Bom, puxando o gancho das indicações, deixa eu ver se isso a gente vai falar lá na frente, porque foi tanta coisa que a gente conversou. Não, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Deixa eu já ia puxar a questão da fibrilação atrial, mas vamos segurar um pouquinho. Como que a terapia de ressincronização cardíaca, Ju, ela pode ajudar a melhorar a função cardíaca e reduzir os sintomas nos pacientes com insuficiência cardíaca avançada? Lembrando que é uma terapia que ela é indicada nas condições normais de um paciente que não tem dispositivo, não tinha a indicação de ganhar um dispositivo por outro motivo, se você tem uma fração de ejeção ventricular abaixo de 35%. Então, a gente está falando de uma insuficiência cardíaca avançada, de uma disfunção importante do ventrículo esquerdo, né? É uma terapia para insuficiência cardíaca avançada. Então, como que ele atua reduzindo sintoma? Como que ele ajuda a melhorar a função do coração e a reduzir sintoma na insuficiência cardíaca? Então, como a gente falou antes, né? Quando você coloca esse eletrodo no ventrículo esquerdo, a gente programa, obviamente, esse ressincronizador. Ele é basicamente parecido com o marca-passo, mas a gente programa os tempos de estimulação. Então, quando a gente vai estar estimulando o ventrículo esquerdo, quando a gente vai estar estimulando o ventrículo direito, e a gente faz com que que esse atraso na condução do ventrículo esquerdo ele seja encurtado, pelo menos. Então, quando a gente atrasa essa condução, ou seja, esse ventrículo começa a contrair de maneira mais sincrônica. Quando ele contrai de maneira mais sincrônica, ele consegue ter uma evolução na quantidade de sangue que ele projeta para fora do coração.
A gente tem que lembrar que quando a gente fala de ressincronizador e insuficiência cardíaca avançada, óbvio que a gente fica muito feliz todas as vezes em que a gente instala um ressincronizador e esse paciente melhora a fração de ejeção. Ou seja, melhora o tamanho de cavidade, melhora, faz um remodelamento reverso. Esse é o nosso paciente ideal, que a gente chama de super respondedor. Mas quando a gente está falando de insuficiência cardíaca avançada, melhora de capacidade funcional, que não necessariamente está ligado à melhora de fração baixa internação, ou seja, diminuir as internações desse paciente, já é um grande ganho. Então, o que a gente quer quando a gente instala um ressincronizador é melhorar a performance cardíaca, não necessariamente a fração de ejeção, tá? Perfeito, maravilha. Mas muitas vezes a gente vê, né, um ganho até expressivo na fração de ejeção. Um dos critérios que a gente usa para avaliar também essa questão do respondedor é justamente todos esses critérios que você trouxe, de remodelamento, tamanho de cavidade, pressão de ejeção, mas obviamente que a melhora da capacidade funcional é o mais expressivo, é o que a gente quer. E a gente sabe hoje que a terapia de ressincronização cardíaca é uma das terapias que podem mudar a mortalidade na insuficiência cardíaca. Então, mais do que a gente pensar só na questão da capacidade funcional, a gente está falando de uma terapia que reduz mortalidade em insuficiência cardíaca, que é uma coisa difícil de você comprovar, né? Porque são doentes com uma alta Alta mortalidade e mortalidade. tudo. Então, realmente, a gente tem resultados muito, muito promissores. É claro que eu acho que assim, a gente sempre tem que deixar o paciente ciente que assim, até 30% dos pacientes podem não responder, né? Uhum. Então, assim, a gente não está falando de um número pequeno que Pequeno. pode acabar sendo não respondedor. E isso tem diversos fatores que podem ser preditores deles não serem respondedores. Então, eu acho que a cada dia mais a ressonância cardíaca vai ganhando um papel fundamental no pré-implante, para a gente avaliar, né, grau de fibrose da parede desse ventrículo, porque a gente quer estimular, quer promover a sincronia ventricular, mas o que as pessoas precisam entender é que porque as pessoas estão tendo acesso à informação, né? Muitos pacientes às vezes não entendem por que eles não Não são são candidatos à terapia. candidatos. Então, assim, se a gente está falando de um coração que tem muita fibrose, como a Ju comentou, né, que a gente faz uma estimulação célula a célula, o eletrodo tá aqui, ele está estimulando, se ele está estimulando uma área de fibrose, essa é uma área de cicatriz, ela não vai promover contração. Uhum. Então, você está agregando todos os riscos de um procedimento, porque a gente não está falando de um procedimento inócuo, é um procedimento que demanda anestesia geral, a gente está botando cabos artificiais dentro do coração, né? Tem todos os riscos que são inerentes ao procedimento. Claro que sim, para quando bem indicado, o benefício não superasse o risco, a gente não indicaria. Uhum. Mas são pacientes que a gente tem que selecionar muito, né? Para que não se torne uma terapia fútil. E acaba que no nosso sistema único de saúde, a gente esbarra na questão do custo, né, Juju? É Custo. uma terapia cara, né? É uma terapia cara, o gerador é caro por si só. E a gente está falando de 3 eletrodos, né? Mais a bainha subseletora para implante. Então, é uma terapia que ela é custo efetiva, mas ela é uma terapia cara. Então, a gente, obviamente, vai priorizar aqueles pacientes que têm efetivamente uma indicação que a gente sabe que isso vai trazer benefício para o paciente. É para isso que a gente, né, que existem as diretrizes e para isso que existem as diretrizes baseadas em estudos randomizados, que é para a gente poder juntar a custo-efetividade com a questão do benefício realmente para o paciente. Você estava falando sobre a questão da ressonância pré. Quando a gente fala, a gente saber a área que a gente normalmente não vai conseguir estimular é muito importante, porque a gente consegue já. Você cateterizou o seio. Então, o seio coronário ele é uma veia, né, que drena o sangue, mas ela tem várias tributárias, que é exatamente aonde a gente quer implantar o eletrodo do seio coronário. A gente não implanta o eletrodo no seio coronário em si, a gente implanta o eletrodo nas tributárias. E aí, durante o implante, isso encurta muito nosso tempo de procedimento quando você já sabe a área onde não vai ser estimulado. Tá? Isso é muito importante, porque aí você nem vai naquele ramo.
É, Uhum. muitas vezes o que acontece na grande maioria, a gente não tem uma ressonância pré, e aí, obviamente, a gente cateteriza todos os ramos que são possíveis, e aí a gente vai testando os limiares, ou seja, as energias de ativação daquele músculo, que em alguns momentos é uma energia proibitiva da gente deixar. Uhum. Que aí vem os desafios da terapia de ressincronização cardíaca, que eu acho que tem mais para frente, né? Eu já posso falar. Acho que tem, mas assim, se quiser pegar o gancho, É, segue o fio. porque o que, que acontece? Dentro desses 30% de não respondedores, a gente tem. Lembra que a gente falou daquela classificação, né? De mulheres que não têm doença renal crônica, pacientes que são miocardiopatia dilatada Não, não isquêmicas, ou seja, sim. idiopáticas. Isso tudo entra dentro desses 30%. Então, a gente tem 30% de pacientes que são isquêmicos, que vão gerar essa área grande de fibrose, então esse coração ele não contrai, ele tem esse desincronismo não só pela perda da anatomia, ele tem essa questão por conta da cicatriz. E uma cicatriz a gente não consegue estimular, como você falou. Então, os pacientes isquêmicos entram dentro disso. Paciente renal crônico é um paciente que eles aumentam muito o limiar de estimulação ao longo do tempo por conta das alterações todas eletrolíticas que acontecem na célula. Eles têm mais chance de fibrose também, então por isso que entra dentro desses 30% que não respondem. E alguns a gente nunca vai conseguir explicar por que não respondeu, essa é que é a grande verdade. E além disso, desses 30% de não respondedores, o nosso maior desafio dentro da terapia de ressincronização é realmente você cateteriza o seio e aí esse paciente não tem veia. A gente colocar, você está lá todo feliz, é uma miocardiopatia dilatada idiopática, até você nota que é um paciente, por exemplo, que tem uma história familiar de BRE, aí tem um BRE dilata, você acha, nossa, esse vai responder muito bem. Cateterizei o seio coronário e eu não tenho nenhuma única veia decente para eu poder colocar meu eletrodo. E aí a gente se depara com esses desafios dentro da terapia. É Sim, perfeito. um procedimento lindo, mas que tem Tem seus esses desafios, né? E desafios. assim como a gente tem os não respondedores que a gente não consegue explicar, que foi aquele cara que, assim, melhorou a fração de ejeção, cortou QRS, remodelou e disse que não melhorou sintomas, aí você faz uma ergospiro, não melhorou. A gente também tem o contrário, né? A gente tem Super os respondedores. hiperrespondedores, É. que você também não sabe. Infelizmente, né? A gente precisa pegar o sangue desse povo para tentar Para entender, tentar entender o que está porque, acontecendo ali. né? A gente, obviamente, que os estudos vão aí evoluindo e tudo, a gente vai conseguir identificar cada vez mais quem tem, né? Quanto mais criterioso a gente é, maior a nossa chance de resposta, mas existe um grupo que responde muito e que a gente ainda não tem evidência de dizer o porquê que eles responderam tanto, né? Então, a gente Exatamente. ainda tem muitos desafios pela frente na terapia de ressincronização, ainda vai crescer muito, né? E que bom, felizmente, a gente está devolvendo muito qualidade de vida, porque quando a gente fala de insuficiência cardíaca, a gente fala de limitações muito grandes, né? Limitações grandes e limitações simples, né? A gente não está falando de paciente que tá limitado para fazer academia ou que está limitado para correr. Esse paciente ele tem limitação de tomar banho, de Sim. pentear o cabelo, de vestir a própria roupa. Então, eu sou muito uma grande entusiasta da estimulação cardíaca, né? Eu sou grande entusiasta da ressincronização, porque muda vida. Você vê aquele paciente que você começou atendendo, que o paciente não tomava banho sozinho, e evolutivamente, em poucos meses, esse paciente passa a ter uma capacidade própria sozinho de novo. Então, assim, uma terapia que realmente muda a qualidade de vida do paciente. Muda e muda desfecho. E eu tive uma experiência recentemente, fazendo um parênteses, assim, muito interessante, porque a gente sempre orienta o paciente que, obviamente, a gente vai precisar de algumas semanas a meses para que ele note, de fato, de maneira efetiva, aquela mudança da capacidade funcional. Mas recentemente eu estou no serviço de parecer, né? E aí a Uhum. gente foi chamado para ver um paciente que tinha nos últimos meses vinha perdendo capacidade funcional. Foi visto que o QRS dele, ele já tinha ressincronizador, foi visto que o QRS dele foi alargando, a gente olhou o raio-x, achou que poderia ter disposicionado, que essa é uma das complicações que pode acontecer, disposicionamento de eletrodo e tudo mais. E aí a gente conversando e tal, discutimos, a gente falou, bom, talvez ele pode estar piorando, porque onde está estimulando, vamos desligar o eletrodo do VE e a gente vê como é que ele fica, e tinha outras coisas para a gente resolver do paciente, enfim.
E aí fui lá, conversei com o paciente, a gente estava programando de reposicionar esse eletrodo, mas como tinha essa história, não, vamos desligar e vamos ver como é que ele fica até a gente fazer esse reposicionamento. Desliguei o eletrodo do velho e o cara tava ok. Não deu 10 minutos, a equipe da emergência me liga dizendo que o paciente estava em franco baixo débito. E quando eu cheguei, ele estava cianótico, extremidade gelada, 60 por 40 de PA. E aí o povo já querendo começar a parecia que eu tinha desligado uma bomba de Uma bomba. dobutamina. É isso. E aí, é uma bomba de dobutamina eletrônica implantável. E aí o povo querendo começar, eu falei, gente, calma, nem adianta fazer gás agora, vai tá ruim. Deixa eu ligar Deixa eu de novo o resolver. cabo, vamos dar um minutinho que a gente vai ver. Cara, Ju, eu liguei o cabo, o homem fez assim, nossa. Tipo assim, ressurgido assim, em minutos. Eu não Você consegui sabe? acreditar, eu fiquei olhando pra minha dupla assim, a gente falou, tipo assim, gente, isso que a gente viu, porque, assim, em Em minutos o cara foi, A gente vê isso, sabe afundou. aonde? No implante. No implante, a gente já vê isso definitivamente. Assim, primeiro que esse paciente, a gente tem que lembrar, um paciente limítrofe, né? É um paciente que Uhum. tem uma fração de ação, às vezes, assim, de 16, de 20. É uma coisa muito importante. Então, Uhum. qualquer incremento nessa fração de ejeção para ele funciona como se fosse realmente isso, uma bomba de dobutamina. Então, Uhum. assim, quando a gente coloca o eletrodo, muitas vezes quando você conecta esse eletrodo só o VE, por exemplo, estimulando, você vê nitidamente na curva da PM a pressão cai. Quando só o VE está estimulando. Aí depois você desliga o VE, deixa o VD, baixa. Você conecta os dois com sincronismo com o átrio, então não só a coordenação entre ventrículos, mas a coordenação do átrio com os dois ventrículos, você melhora tempo de enchimento e melhora a ejeção, cara, e é imediato. É imediato você vê na curva da PAM como que você tem essa diferença de fluxo mesmo ejetivo. É impressionante. Não, é muito impressionante. Então a gente falou Ah, assim: bom, o cabo está desposicionado, mas alguma coisa está ajudando. Vamos deixar o eletrodo ligado. aham, Foi um exatamente. negócio assim, inesquecível, né? Inesquecível. É isso, né? Todos os serviços em que você tem muito doente, você é exposto a esses cenários, Sim, você aprende muito, assim, porque você vê essas coisas que são inacreditáveis, assim, né? O tipo de coisa que só exatamente. vivendo para Só você dizer vivendo. mesmo, assim. E só quando você É um tem negócio. muito volume, né, que você vê essas Muito coisas. volume. É, É, e o SUS traz isso pra gente, né? Porque no privado a gente consegue um cenário muito mais ideal, às vezes, das indicações, é. né? Então eu acho que o SUS traz esses desafios a mais aí pra gente. Bom, quais são os critérios clínicos e eletrocardiográficos mais importantes na seleção? A gente conversou um pouquinho, né? Fração Uhum. de ejeção abaixo de 35%. Isso. Presença de BR é clássico, idealmente acima de 150 milissegundos, mas acima de 130 a gente já A gente já considera, né? considera pós 2A. Isso. O BRD a gente sabe que não tem benefício, né? Muito pelo contrário, a gente pode Uhum. piorar a vida do paciente que tem BRD. E eu acho que nesse momento a gente pode falar um pouquinho sobre o paciente que tem, porque a gente falou do ritmo sinusal, que obviamente é o cenário Exato. ideal. E o paciente com fibrilação atrial, Ju, o que você tem a trazer pra gente assim sobre o paciente com FA, An- que tem insuficiência cardíaca? Antigamente, a gente tinha uma. Hoje, a gente tem que. São duas coisas que a gente tem que diferenciar, né? Já que a gente está falando uma live para todo mundo. O que está em diretriz e o que está na diretriz da ANS. São coisas diferentes. Isso que é importante quando você fala em plano. Às vezes você se Hum. frustra, porque o que a gente está falando aqui é sobre diretriz de sociedade, o que tem embasamento científico, a diretriz da ANS são vários compilados que eles fazem para também custo-efetividade. Então, assim, em relação, antigamente a gente tinha um pouco menos de vontade, vamos dizer assim, em ressincronizar um paciente com fibrilação atrial, tá? Porque esse paciente, quando a gente pensa em fibrilação atrial, primeiro que ele já não tem aquele kick atrial, aquela contração atrial, aqueles 30% de enchimento ventricular que a gente estava falando anteriormente, então já não tem essa contribuição. E além disso, normalmente esses pacientes têm uma frequência ventricular mais alta, que fazem com que essa ressincronização que a gente precisa
de um entendimento entre o ventrículo e o átrio, para ele poder fazer com que o coração bata de uma maneira sincrônica. Então, quando a gente perdia com a fibrilação atrial, com esse ritmo irregular, a gente perde muita ressincronização quando essa frequência aumenta muito. A partir de um determinado momento, o aparelho ele não sincroniza mais. A partir de uma determinada frequência. Então, quando você tem uma fibrilação atrial com alta frequência, você perde muito estimulação biventricular, perde muito da performance do aparelho. Então, antigamente a gente tinha um pouco menos de vontade de ressincronizar esse paciente com FA. Hoje em dia, as diretrizes já trazem paciente com BRE, a gente vai, mesmo com FA com frequência alta, você tem um benefício quando você faz esse implante de ressincronizador com ablação do nó AV, ou seja, você isola totalmente esse átrio, você não tem mais essa comunicação, não tem mais essa perda dessa ressincronização e deixa o paciente completamente dependente do ressincronizador. Ele vai contrair ventrículo de maneira sincrônica, ele já não tinha mesmo o kick atrial, já não tinha mesmo os 30%, isso para ele não vai ter tanta diferença. E a gente vê benefício nesses pacientes em remodelamento reverso. Eu tenho 3 pacientes que eu fiz implante de ressincronizador e ablação do nó AV em conjunto, um no SUS, inclusive baterista da minha banda, que hoje toca ainda na minha banda, ele saiu de uma classe funcional 4 para classe funcional 1, fração de ejeção dele era 16, saiu para fração de ejeção normal, ablação do nó AV com ressincronizador. De novo, obviamente, esse paciente responde melhor quando ele não é isquêmico. E tem 2 pacientes particulares que a ablação do nó AV, ressincronizador, era um BRE, enfim. E estão todos em classe funcional 1 com fração de ejeção acima de 50. Então, assim, essa a diretriz hoje aumentou a indicação desses pacientes quando você tem a ablação do nó AV associada. Uma mudança de paradigma mesmo, Sim. né? E lembrando que às vezes, assim, é o paciente que às vezes você consegue controlar com a medicação e consegue não fazer a ablação, né? Porque a gente sempre vai começar pelo implante, esperar aqueles Sim. 3 meses ali para poder fazer a ablação, e às vezes nesse intervalo foi o paciente que você conseguiu controlar com medicação para controlar a frequência, né? E aí ele fica dependente do ressincronizador. Do ressincronizador. E esse é um conceito legal da gente trazer para as pessoas, né? Que assim, a gente fala de uma terapia de ressincronização efetiva quando a gente tem pelo menos de 95% do tempo de estimulação sendo feita pelo marca-passo, porque a gente quer que ele faça essa sincronia. E esse é um conceito que vai na contramão do que a gente pensa no paciente que tem um marca-passo convencional. convencional. Porque o marca-passo convencional, ele gera um desincronismo. E a gente sabe que o pace ventricular, a estimulação ventricular a longo prazo, ela pode ser deletéria para o coração. Então, a gente sempre vai buscando estratégias de priorizar quando o paciente tem uma condução atrioventricular própria, a gente sempre vai procurando estratégias de priorizar a condução intrínseca. Sim. Já no paciente que tem terapia de ressincronização, não. A gente quer que o aparelho estimule a maior parte do tempo. Exatamente. Quanto mais tempo ele tiver em ação, mais efetivo ele será. E isso é uma das coisas também que a gente sempre tem que notar quando a gente vai acompanhar e programar esse ressincronizador, para ver se o paciente não está fazendo arritmia ventricular, arritmias atriais que estão fazendo com que ele perca a ressincronização. Porque às vezes você acha que ele não está respondendo, mas na verdade ele não está respondendo porque ele não tem uma quantidade efetiva de estimulação biventricular, que é essa, acima de 95%. Sim, perfeito. E isso faz com que a terapia desses dispositivos dure um pouquinho menos também, né? Do que em relação aos marca-passos convencionais, justamente por isso, porque a gente quer que o paciente fique estimulado a maior parte do tempo. Bom, e agora vamos para as novidades. Agora que a gente já fez aí fizemos o aparato, uma visão geral da terapia de ressincronização. Vamos para as novidades, que a gente tem muita coisa promissora, né, Juju? Conta pra gente, então, como que a estimulação fisiológica, seja pela estimulação pelo RIS, seja pelo ramo esquerdo, se comparam à terapia de ressincronização tradicional em termos de eficácia e de benefício para o paciente. Conta pra gente um pouquinho o que é essa tal estimulação fisiológica e quais que são o que a gente tem de evidência, o que a gente tá dando de passos nessa área.
Então, na verdade, primeiro eu vou falar um pouquinho o que que é a chamada terapia estimulação fisiológica, né? Essa terapia não é uma terapia nova propriamente dita, é uma terapia que já vem sido tentada há algum tempo. Foi deixada um pouco de lado porque era uma terapia que ela requer um pouco mais de técnicas. E antigamente não existiam bainhas específicas, bainhas dedicadas para poder fazer essa estimulação. Então tinham muitas dificuldades na hora do implante, muito mais complicação do que hoje em dia. Então por isso ela ficou um tempo ali deixada um pouquinho de lado e foi retomada por agora, mais ou menos em torno de 2013, por aí. Os primeiros implantes começaram a ser realizados com bainhas dedicadas e hoje o que mais, graças a Deus, a gente tem empresa realmente em gerador que seja dedicada à estimulação fisiológica. Quando a gente fala em fisiológico, é porque a tentativa da estimulação é realmente respeitar a fisiologia cardíaca. A gente sabe que o estímulo ele é gerado no nó sinusal, distribuído pelos átrios, encontra o átrio ventricular e desce no septo pelo feixe de His e as fibras de Purkinje, fazendo com que os dois lados do coração, ou seja, ventrículo esquerdo e ventrículo direito, contraia de maneira sincrônica, como a gente falou no começo da live. Mais uma vez, quando a gente faz a terapia de ressincronização, por mais que a gente consiga encurtar esse QRS, por mais que a gente consiga ativar previamente o ventrículo esquerdo, a gente está falando de estimulações célula a célula, estimulações epicárdicas. Então a gente tem, obviamente, um sincronismo maior, a gente tem uma distribuição desse estímulo, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, a gente tem redução de atraso, mas a gente não tem isso de maneira homogênea. Então, a tentativa da estimulação fisiológica, seja ela pela estimulação do RIS ou pela estimulação do ramo esquerdo, é fazer com que essa estimulação seja entregue diretamente no sistema de condução, distribuída pelas fibras de Purkinje, e que essa contração seja uma contração sincrônica mais próxima ao fisiológico possível. Tá? Então, o racional da terapia de ressincronização é a estimulação direta do sistema de condução, para que esse estímulo, ao invés de ser distribuído célula a célula, seja distribuído ao longo do sistema de condução, fazendo com que esse sincronismo seja mais fisiológico, tá? A estimulação do RIS, o eletrodo é posicionado. A gente faz, né, como eu falei, com bainhas dedicadas, ligadas ao polígrafo, e a gente faz um mapeamento do sistema de condução. Então, a gente acha com o sinal intracavitário onde está o sinal do RIS, e é ali onde a gente aplica a estimulação. A gente fixa o eletrodo exatamente onde a gente achou o sinal, e a estimulação do ramo esquerdo, ela é realizada mais ou menos uns 2 centímetros abaixo de onde a gente achou o RIS, que é onde fica localizado o ramo esquerdo, introduzindo o eletrodo através de movimentos no eletrodo mesmo de giro, introduzindo esse eletrodo para dentro do septo interventricular até atingir o ramo esquerdo. A gente tem, durante o procedimento, critérios de captura de ramo esquerdo que a gente vai observar ali no polígrafo. Diferenças de cada uma. Hoje em dia, eu acho que, imagino que aí em São Paulo também, porque a grande maioria das pessoas que faz estimulação fisiológica está dedicada à estimulação fisiológica de ramo esquerdo, abandonou um pouquinho o RIS. O RIS ele é utilizado só em alguns outros casos, quando você não consegue capturar bem o ramo esquerdo, quando você só tem o RIS para poder estimular. Por alguns motivos. O RIS, ele é um negocinho mínimo, misturado no meio de um monte de músculo. Então, para você achar ele, para você fixar ele ali, é muito mais difícil, gerando energias de saída muito maiores. A gente precisa de energias de saída muito mais altas para a gente capturar o RIS. A taxa de complicação maior, que é deslocamento, é muito maior quando esse eletrodo está no RIS. Então, isso gera um gasto maior de bateria, tá? Com essa energia muito maior, e a gente tem um risco maior de deslocamento desse eletrodo. A partir do momento em que a gente conseguiu fazer essa estimulação direta no ramo esquerdo,
a gente conseguiu limiares semelhantes aos limiares que a gente tem do implante de marca-passo convencional, ou seja, energia de estimulação semelhante à energia que a gente usa no marca-passo convencional, com uma estabilidade do eletrodo muito maior do que a estabilidade do eletrodo quando a gente está no RIS. Então, a gente tem maior tempo de bateria, bem semelhante ao tempo de bateria do marca-passo convencional, que era uma grande crítica que existia à estimulação hessiana, e uma estabilidade muito maior desse eletrodo, também com taxas de deslocamento bem semelhantes ao do marca-passo convencional. Tá? Em relação a essa tecnologia, o que é são assim, coisas que são de grande mudança para a gente quando a gente fala a gente conseguir estimular isso de maneira sincrônica pelo sistema de condução é excelente. Mas quando a gente fala também em matéria de Brasil, a gente estava falando de custo-efetividade, a gente estava falando de SUS, a gente tem um material que é utilizado, o gerador de uma marca-passo convencional, com o custo adicional de uma bainha, só porque os eletrodos, na maior parte das empresas hoje, os eletrodos são eletrodos de marca-passo convencional. A Medtronic é a única empresa que tem um eletrodo dedicado para RIS, mas o preço é bem parecido, então a gente não muda em matéria de custo. E a gente tem sinais, né? Por que eu falo sinais? Porque hoje a gente tem ainda poucos estudos randomizados para isso, mas a gente tem sinais aí já com as diretrizes considerando a estimulação fisiológica como 2A. A gente ainda tem uma diretriz considerando como 2B, mas a diretriz, se não me engano, a americana está considerando como 2A, para poder a gente estimular esses pacientes com fração de ejeção menores do que 35. Ou seja, a gente está pegando uma capacidade muito maior de pacientes, uma quantidade muito maior de pacientes que a gente consegue efetivamente ressincronizar, porque quando a gente diminui o custo, você aumenta a oferta. Então, você consegue, com um custo menor, devolver o sincronismo para esse paciente menor do que 35% de fração de ejeção e de uma maneira mais sincrônica. Sim, não. E ao ponto de que, assim, às vezes a gente pega holter de paciente com estimulação fisiológica. Sim. Eu acho que hoje em dia, quando a gente fala de estimulação fisiológica, a gente está falando realmente mais do ramo esquerdo, né? O que a gente prioriza mais em relação ao RIS. Que se você está lá em estimulação bipolar, às vezes você não consegue dizer que o paciente tem um marca-passo, de tão estreito que está o QRS. Exatamente. Então, assim, é realmente fantástico. A gente tem aí estudos, alguns aqui que o Brasil participou, aqui em centro de São Paulo, fazendo a comparação. Acho que a gente vai ter a cada dia aí mais evidências mais sólidas, né, para a gente conseguir subir o grau de recomendação do marca-passo fisiológico, do ressincronizador fisiológico. E eu queria saber a sua opinião como especialista em estimulação cardíaca, tecnicamente. É mais fácil você implantar o fisiológico no ramo esquerdo ou o seio coronariano? Talvez eu tenha um viés nessa resposta, porque você sabe o quanto de ressincronizador a gente faz lá principalmente no INC. Então, isso acaba que a curva de aprendizado, todo o procedimento em si, ele é definido pela curva de aprendizado, né? Hoje a gente consegue fazer um ressincronizador no mesmo tempo de um marca-passo convencional. Então, e a gente consegue fazer um ramo esquerdo no mesmo tempo de um marca-passo convencional. Mas, basicamente, existem alguns desafios. O tempo, a curva de aprendizado do ressincronizador, a meu ver, é menor do que a curva de aprendizado para um ramo esquerdo. Para você ter a técnica e você conseguir realmente fazer uma captura do ramo esquerdo, porque quando a gente fala em captura, né, estimulação de ramo esquerdo, a gente está falando tanto de ramo esquerdo especificamente, quando a gente está falando de estimulação septal profunda também, tá?
muitas vezes a gente não consegue capturar o ramo esquerdo, com todos os critérios de captura de ramo esquerdo, e a gente se dá por satisfeito com aquele QRS mais estreito dando captura de septo profundo. Mas para que você tenha uma evolução de você conseguir fazer esses procedimentos num tempo semelhante, a curva de aprendizado do ramo esquerdo ela é uma curva de aprendizado mais lenta do que a curva de aprendizado do ressincronizador cardíaco. Tá? Então, assim, não é questão de dificuldade em si, é questão de que você precisa de um tempo maior para você conseguir identificar, para você conseguir posicionar, para você se afeiçoar mais aos diversos materiais que a gente tem O na próprio uso questão do do ramo esquerdo. polígrafo, né, Ju? Você Uso vai do ter que associar o uso do polígrafo, polígrafo, entender a linguagem do polígrafo, exatamente. que acaba que quem fica só na estimulação fica um pouco distante dessa linguagem também, né? Exatamente. Então, assim, é uma curva de aprendizado bem mais longa do que a curva de aprendizado do ressincronizador cardíaco. Em relação às dificuldades técnicas, a gente tem de dificuldade técnica aquilo que eu já tinha dito antes, né? O ressincronizador, a gente pode não canular o seio, a gente pode, no momento da canulação do seio, dissecar o seio, a gente pode canular o seio, não encontrar nenhuma veia tributária. A gente pode encontrar a tributária e essa tributária ter limiares proibitivos, nos quais a gente não vai conseguir deixar ali. E a gente pode canular o seio, ter tributária, ter um limiar bom e mesmo assim a gente não conseguir encurtar o QRS de uma maneira que a gente gostaria. Já no ramo esquerdo, a gente pode não conseguir encontrar o ramo esquerdo, porque tem alguns pacientes que a gente lembra que quando a gente vai progredir esse eletrodo, a gente vai progredir esse eletrodo septo adentro, né? Então a nossa intenção é chegar o mais próximo possível do lado esquerdo do coração. Você acaba, quando você faz o ecocardiograma transesofágico durante o implante, você inclusive vê no eco transesofágico a hiperrefringência do VE, aqui, o subendocárdio do VE, e o eletrodo do ramo esquerdo quase penetrando, mas não penetrando. Então, você realmente introduz esse eletrodo dentro do septo. Então, às vezes, a gente tem um paciente mais idoso, um paciente que tem uma isquemia, uma fibrose no septo, pacientes que têm TAV, por exemplo. Esses pacientes têm uma dificuldade técnica maior de introdução desse eletrodo dentro do septo. Às vezes, você não consegue progredir, você muda de posição várias vezes, fica um pouco mais, tentando pegar mais o fascículo posterior, mas mesmo assim esse eletrodo não progride e você fica com uma estimulação septal. A gente tem a perfuração, que a gente pode, nessa nossa vontade de capturar o ramo esquerdo, uma volta a mais que você dá, você vai para lá no ventrículo esquerdo. A gente tem, na hora de tirar a bainha, deslocar o eletrodo. E a gente tem também aqueles pacientes que não tem quando a gente pensa em estimulação fisiológica, a gente está pensando em capturar o bloqueio, o sistema de condução abaixo do bloqueio, né? Então você tem um bloqueio de ramo esquerdo. Essas fibras, elas são fibras longitudinais, então desde lá de cima você já escolhe para onde é que essas fibras vão de maneira longitudinal. Então quando você tem um bloqueio de ramo esquerdo, você pode ter um bloqueio de ramo esquerdo aqui, 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 e você pode ter bloqueios que são bloqueios fasciculares, lá embaixo, no feixe de His. Então, quando você está estimulando o ramo esquerdo, a sua ideia é estimular abaixo desse bloqueio, capturar essas fibras que estão abaixo desse bloqueio, ou até mesmo por conta de uma estimulação artificial, você capturar essas células que não estão ainda bloqueadas, mas estão ali um pouco silentes. Só que você estimulou abaixo do bloqueio, só que esse paciente tem uma dilatação miocárdica tão grande, e a gente está falando de novo de Brasil, que a gente pega muitos pacientes com esse ventrículo já muito evoluído, dilatado, muito grande, você tem bloqueios distais. E aí você consegue corrigir esse bloqueio de ramo esquerdo abaixo desse bloqueio, mas você ainda tem os bloqueios distais que fazem com que essa ressincronização
Você fisiológica tá não discutindo. seja tão efetiva. E aí a Uhum. gente usa do recurso, que é um dos recursos que eu adoro também, que é o hot HT, ou LOT HT, que é a gente estimular o ramo esquerdo, e aí para a gente poder capturar esse restinho de fibras distais, a gente bota também um eletrodo no ventrículo esquerdo, para poder encurtar ainda mais o QRS. E aí evitar com Uhum. que a gente não perca, né? Fazer com que a gente não perca esses pacientes que tenham bloqueios distais. Sim. A estimulação das duas maneiras, né? Tanto a fisiológica junto com o seio coronariano também tá crescendo. A gente ainda tem pouca evidência, né, Tem, Ju, tem. dessa parte, mas acho que assim, a gente só vai consolidar a evidência conforme a gente for entendendo quem que seria, pelo racional lógico, né? Pela plausibilidade biológica, quem que é Uhum. o paciente que poderia ter benefício daquilo. E tentando, e lembrando sempre que o paciente que já é um IC muito avançado, um coração muito dilatado, o cara que é classe 4, ele é o maior desafio É. de quando que você vai ter o benefício, né? Quando a gente fala da ressincronização, o que a gente tem mesmo benefício é o classe 2 e classe 3, 2 e né? 3, O 4 a gente dá aquela esticadinha e assim, eu puxo esse gancho porque a gente tem todas essas terapias, mas a gente não pode esquecer também de que o transplante cardíaco é uma É. opção para os pacientes, né? Então, Uhum. às vezes, a gente até bota o ressincronizador até que o Isso. paciente transplante, isso não está excluído, o fato de que você indicou o transplante e colocar Uhum. o ressincronizador. Às vezes o paciente até sai da fila, né? Mas lembrar que o classe 4 ele tem esse desafio e a gente precisa saber também, porque como a gente tem sempre a cada dia mais tecnologias e tudo mais, o momento em que a gente para e que a gente diz que aquele órgão é falência total mesmo e fala Sim. assim, cara, vamos listar, né? É. Chegou a hora da gente encarar esse como órgão terminal mesmo e que é o momento da gente conversar mais de maneira mais enfática sobre o transplante cardíaco, né, Ju? O que é uma coisinha que você falou anteriormente, uma coisa que pode dar um sinal para a gente de que talvez esse paciente não responda sozinho à estimulação fisiológica é o QRS. Se você pega um QRS muito bífido, esse paciente não tem um bloqueio, só um bloqueio de Fragmentado, né? monoporo, Sim, fragmentado. Esse paciente tem bloqueio distal. Então não adianta, sim, você não vai conseguir corrigir esse paciente só com ramo esquerdo. Então você já vai preparado para o ventrículo esquerdo também. E isso que você falou é uma coisa muito importante, porque agora até falando da gente como cardiologista, né, porque a nossa formação é, é, sim. inicial é ser cardiologista, é o maior desafio que eu penso na cardiologia é você definir momentos. Uhum. E isso a gente vê muito. O momento em que eu vou indicar um ressincronizador. O momento em que eu vou indicar um transplante cardíaco. Porque Uhum. muitas vezes, e você deve ver isso aí também, esse paciente chega muito tarde para as duas Sim, coisas. Esse paciente com chega muito tarde certeza. para a ressincronização cardíaca, esse paciente chega muito tarde para o transplante. Então, eu acho que um dos maiores desafios é a gente conseguir definir o melhor momento. Um recado que eu acho que a gente pode deixar você tem um paciente com esse perfil, fração de ejeção menor do que 35, é um paciente que está medicado, é um paciente que tem um QRS largo, não espera ele dilatar mais para poder pensar no ressincronizador cardíaco. Esse paciente, Uhum. quanto mais dilatado, menos ele vai responder. Quanto menos Sim. dilatado, ele mais vai responder. Ele ainda tem músculo saudável e viável para a gente poder conseguir recuperar. Sim. E a mesma coisa o transplante cardíaco. Esse paciente entender que né, em um determinado momento esse paciente chega em falência de bomba e que a gente não vai ter como mais recuperar ele, é importante para que a gente não comece a dar outras morbidades para ele. A gente comece a dar uma insuficiência renal, uma Sim. hipertensão pulmonar que vai ser contraindicação para ele fazer um transplante. Então, Sim. o recado maior, acho que para os cardiologistas, é a gente
está sempre pensando na hipótese de. Não necessariamente esse Sim, paciente vai fazer, não necessariamente esse paciente vai fazer um transplante, mas encaminhar esse paciente para um ambulatório de transplante para que ele seja visto mais de perto pelas pessoas, sim, encaminhar para um arritmologista para que ele acompanhe e avalie o melhor momento de se botar um ressincronizador nesse paciente, é importante sim. para poder dividir um Dividir, pouquinho isso. dividir a bola, né? É, Eu acho que o cardio geral, ele tem que saber isso, assim. Quando o cara começa a dar sinais de falência, saber dividir a bola mesmo, exato. entender que existem limitações, assim, da Uhum. cardiologia geral, por isso que as subespecialidades foram surgindo, né? E Aham. acho que, pegando o gancho dessa questão do aproveitamento de oportunidade, assim, só uma coisa que a gente não falou nas indicações, nossa, o tempo passou muito rápido, Passa já muito estamos chegando rápido. no final, então vamos ter que fazer a parte 2 aqui, que tá muito bom esse Tá. papo, tô amando, tô aprendendo horrores aqui, mas que é ter muita atenção no paciente que você está indicando o marcapasso Uhum. atroventricular convencional que está Sim, bloqueado. Porque lembrar exatamente. que o marcapasso, ele causa desincronismo, ele vai gerar o BRE. Então, se você tem um paciente que tem uma fração de ejeção abaixo de 40%, e aí a gente não está mais falando de 35%, o paciente tem insuficiência cardíaca, a fração de ejeção abaixo de 40%, e você vai indicar o marcapasso atroventricular, está indicado você colocar o ressincronizador Sim. também. Porque a gente sabe que essa fração de ejeção vai ficar Vai pior quando deteriorar. você colocar o É, marcapasso. Vai ficar pior exato. ainda, né? Então, assim, Você está pegando um ventrículo doente e dando mais uma doença para ele, que é o de sincronismo que é induzido o de pelo marco. sincronismo, Uhum. exatamente. Então, assim, a gente pensar sempre nessas janelas de oportunidade, né? Que elas fazem toda a diferença. E a Uhum. gente saber ter a segurança de passar isso para o paciente, porque é óbvio que a gente não está falando de ir num podólogo resolver uma unha encravada. É. É claro que é um procedimento invasivo. Quando você começa a falar sobre os detalhes para o paciente, tem muitos mitos em relação ao uso do marca-passo, o povo que acha que nunca mais vai poder fazer ressonância, e como é que eu vou embarcar no avião, e o banco, se o banco não me deixar Celular, entrar, micro-ondas. celular, micro-ondas, são os pacientes que a gente vê que jogam coisa no micro-ondas e sai correndo com medo do micro-ondas. Então, assim, tem um monte de mito que a gente precisa sentar com essa pessoa e desmistificar, Uhum. né? Então, mas saber o timing é fundamental para que a gente tenha o benefício da terapia. Porque às vezes o cara chega assim, quando a pessoa teve no SUS, a gente tem, infelizmente, a questão do tempo de fila. Porque às vezes, quando o cara ele até foi encaminhado pela atenção básica, mas o tempo que ele demorou para chegar no hospital quaternário, ele evoluiu É. nesse tempo. Isso acontece em todas as especialidades, Uhum. infelizmente. Mas se você tá num serviço em que você consegue ter esse diálogo, saber dividir a bola, né? Divida a É. bola Isso mesmo. é Vem muito conversar importante. com o pessoal da insuficiência cardíaca avançada. Eu acho que o pessoal da IC avançada tem um know-how bom também, da gente poder conversar junto, não só sobre o ressincronizador, sobre o CDI também, né? Que pode ser o nosso próximo tópico, quem sabe, de Quem sabe? discussão. Indicação de CDI, lembrando que são coisas que uma coisa não impede a outra, a gente pode indicar Exato. o CDI junto com o Junto com esse ressincronizador, né? Então, enfim, vamos ver aqui o que mais temos de perguntas antes que a gente finalize, que estamos finalista. chegando aí no final. Perfil de paciente já falamos, como funciona o procedimento. Inovações recentes já conversamos, né, sobre essa questão do ramo esquerdo. Você falou de CDI aí, agora a nossa maior espera, na verdade, é o eletrodo do choque, que a gente consiga fazer estimulação de ramo esquerdo com eletrodo de choque. Porque o eletrodo de choque hoje é um eletrodo bem grosso, então quando a gente Hum, quer fazer uma estimulação, por exemplo, num CDI BIV, a gente tem que adaptar, né? O eletrodo ele não fica no ramo esquerdo, então ele fica no VD para ter o sense e a gente bota um outro eletrodo para poder fazer a estimulação do VD. E aí a maior espera, eu acho, de hoje em dia é realmente esse eletrodo mais fino para que a gente possa fazer a estimulação com o eletrodo já de choque. Dentro das maravilha. E inovações. tecnologias que sejam cada vez mais acessíveis, né? Para que a curva de aprendizado, como você trouxe, seja cada vez mais Mais rápida, rápida. né? Para que a gente Exato. possa otimizar. Eu acho que a estimulação fisiológica aí é o futuro. Eu achei muito interessante essa questão de você fazer estimulação do seio coronariano em conjunto nesses É. pacientes que têm bloqueios mais distais que você trouxe. Uhum. Legal você trazer essa sua expertise, assim, é muito bacana, que eu acho que isso vem, assim, justamente do cara que é ultra especialista,
que ele tá vendo que assim, cara, isso aqui não tá dando certo. Vamos unir as duas tecnologias e a gente vê no que vai dar, né? Exatamente. E então acho que tá muito legal. E assim, pelo que eu vi, a gente contemplou realmente quase tudo que a gente tinha se proposto mesmo. Mas eu quero te chamar assim, você quer fazer alguma reflexão final, algo que você queira abordar mais de mensagem para trazer sobre a terapia de ressincronização cardíaca É, para os médicos cardiologistas, para a população geral? na verdade, eu queria só assim, ressaltar uma questão que é um orgulho bem, né, nosso, vocês estão participando também. Hoje, como a gente falou, a gente tem poucos estudos randomizados dentro da área de estimulação fisiológica, e o Brasil, ele é hoje o país que tem tá um estudo em andamento, o Fisiosync, que é Uhum. liderado pelo Alexander, né? E ele está multicêntrico, randomizado, duplo cego, vai sair o resultado agora, eu acho que ou no final do ano, no começo do ano que vem, mas hoje ele é o maior estudo que a gente tem mundial de pacientes randomizados em estimulação fisiológica, o INCOR está participando, o INC está participando, vários outros centros brasileiros estão participando, a gente tem 179 pacientes randomizados. Isso eu acho que em matéria de Brasil é um orgulho muito grande para a gente. Lá no INC a gente montou 18, né, tanto ressincronizador quanto estimulação fisiológica. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que exaltar, porque a gente tem sim bastante recurso. O INC, né, como eu falei, é SUS, mas tem o patrocínio do federal, né? Esse estudo tem um patrocínio federal, recebeu um patrocínio federal, e a gente tem que exaltar essa nossa capacidade de produzir. E realmente, assim, acredito que a gente deva ser aí durante esses próximos meses se manter o maior estudo randomizado que a gente tem hoje no mundo relacionado à estimulação fisiológica. Estou super ansiosa para o resultado. Eu também. A gente já vai vendo, né? A gente acompanha alguns pacientes, então a gente já vai vendo a evolução desses pacientes, então a gente fica super ansioso para poder ver o resultado final, né? Para a gente poder ver o que a gente tem visto individualizado de uma maneira global, assim, é muito, muito, muito legal isso. Então eu queria ressaltar isso. Tem uma pergunta, eu acho aí. Tem do Isaías, o Isaías, esse é um paciente nosso lá do INCOR. Eu encontrei com ele no elevador esses dias e comentei. Isaías, essa live ela vai ficar salva. A gente falou um momento sobre a fibrilação atrial especificamente, pacientes refratários à fibrilação atrial e tudo. Mas o seu caso é um caso muito específico, tá? Que a gente tem muitas coisas a discutir, mas sim, uma das possibilidades para você seria a gente fazer a ablação do nó ventricular para o controle da sua fibrilação atrial e te deixar aí com o pace ventricular. Mas a gente precisa discutir isso aí em consulta em conjunto. O seu caso é um caso muito específico, tadinho. Ele já fez 2 tentativas de ablação e cardioversões e ele não conseguiu Então, sair da FA e evoluiu com uma taquicardiomiopatia, né, Isaías? E aí tá com uma fração de ejeção baixa, bastante sintomático, mas a gente vai dar um vai dar um jeito. jeito, Fique vai dar um jeito. tranquilo. Vamos dar um Com jeito aí. certeza. E o Vamos. recado final é esse, eu acho que é sempre estar em contato, eu acho que o contato direto com uma coisa que eu acho muito legal, por exemplo, aqui na São José, é que a gente, né, tem um contato direto com o cardiologista clínico, e isso tem melhorado muito essa relação, essa questão do hoje eu já recebo ligação. O que você acha da gente botar um ressincronizador? Então, coisas que antigamente a gente não tinha, né? A gente praticamente que tinha que você Sim. Você tinha não que acha que fazer a deveria buscativa, né? buscativa, e hoje a gente já recebe essa ligação do que você acha que a gente deveria botar um ressincronizador, o que você acha que a gente deveria fazer. Eu acho que essa troca é fundamental dentro da cardiologia para que a gente possa melhorar ainda mais o atendimento aos nossos pacientes, que é o nosso foco principal, né? Perfeito, é isso. E assim, lembre sempre, está pensando em estar lidando com paciente de insuficiência cardíaca, ter esses sinais na sua cabeça, né? Se você não tiver isso, você não vai lembrar de indicar.
referenciar para um serviço que seja especializado. É uma terapia muito promissora, a gente já tem resultados incríveis. Ela está indicada em diretriz como uma das terapias para insuficiência cardíaca. E a Uhum. gente está cada dia mais aprimorando essa tecnologia para que a gente possa trazer mais qualidade de vida para os pacientes e redução de mortalidade, né? Que a Isso, gente tem isso como um benefício da terapia de ressincronização cardíaca. Acho que esse é um ganho que a gente um sempre tem ganho. que reforçar, né? É. E, bom, e eu acho que é isso. E, Ju, foi Eu maravilhoso. adorei. Eu amei. Parecia que a gente estava aqui junto, faltou só o nosso vinho. Faltou vinho. Da próxima vez a gente traz o vinho para Da beber. próxima vez eu aqui na água, super saudável. Mas enfim, na próxima, olha, eu amei. Você é Também, maravilhosa. Você obrigada. é um super exemplo pra gente. Você não cansa de te dizer isso. A mulher incrível que você é, profissional incrível que você é, a mãe da Maria Luísa, que é uma mãe também maravilhosa. Você tem múltiplas faces, né? É mãe, é médica, é empresária, é tudo. Então, e o trabalho de vocês é incrível, a destreza de vocês. Eu lembro, assim, eu acompanhando a velocidade que vocês faziam os procedimentos. Era uma coisa, assim, que, cara, só quem acompanha lá no INC sabe o que que é, né? Então, assim, eu sinto muita saudade das nossas Nós quartas. também. Toda vez que você posta na quarta-feira, eu mando mensagem pra você e pro Minati. Eu fico, Minati, não me esquece que eu morro de saudade de vocês. A gente não te esquece mesmo. Você é uma pessoa assim incrível. Eu não esperava nada diferente do que esse seu crescimento, né? Ai, É, 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 você sempre foi brilhante como médica, sempre foi brilhante como pessoa, sempre produziu muito. Então, assim, eu não esperava nada diferente disso. Eu te falei que eu queria que você trabalhasse com a gente, mas aí você resolveu casar. E aí, e mudar de e cidade mais uma mudar de vez. cidade. Então, assim, enquanto isso, a gente vai trabalhando de outras maneiras juntas. Eu Mas só tenho quem a sabe no agradecer. futuro, o Quem futuro é sabe no da futuro. Pertence, quem Exatamente. sabe? Eu já falei que a Exatamente. gente ainda vai se encontrar de novo com capotes de chumbo Com ou certeza. capotes mais modernos e Mais mais modernos. leves. Capote de tungstênio, pelo menos, para Por poder não doer tanto o favor. pescoço. Ju, Olha, muito obrigada mais obrigada. uma Eu vez, amei adorei. mesmo. Parabéns mais uma vez. Você sabe que você é Obrigada. uma. Realmente, eu sou sua fã mesmo, viu? Obrigada, obrigada mesmo. É Tudo muito de bom. importante para Continue mim. com esse. Continue com esse trabalho maravilhoso que você aí é um expoente na ritmologia, vai seguir brilhando e eu tô aqui sempre vibrando com seu sucesso. Obrigada. Viu? Vou Tudo de desligar antes que eu bom. me emocione. Ah, fofa. Amei, amei. Temos que fazer já Também. planejar a próxima. Vamos sim, vamos sim. Um Um beijo. beijo, Tchau, tchau. obrigada. Boa noite, Tchau. pessoal. Muito Boa obrigada pela noite, presença de gente. todos. Até a próxima. Tchau, tchau.